Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20, verso 24 a 29. João 20, de 24 a 29, eu chamo a sua atenção para pensarmos sobre o impacto da ressurreição. O impacto da ressurreição. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os discípulos lhe disseram: "Vimos o Senhor." Mas ele lhes disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei." Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." E Jesus disse a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia." Disse-lhe Tomé: "Senhor meu e Deus meu." Então Jesus lhe disse: "Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram." Esta é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar? Deus querido, em nome de Jesus, que o seu Espírito agora abra as nossas mentes, os nossos corações, e que possamos também experimentar o impacto que Tomé experimentou ao ver o Cristo ressurreto. Sua palavra diz que felizes, bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Fisicamente nós não estamos e não veremos Jesus até que Ele venha em glória. Mas o Senhor pode sim se revelar pela Tua palavra hoje à noite, pode se apresentar a cada um de nós de forma gloriosa, bendita, vitoriosa. Pedimos que o Senhor nos proporcione um encontro encantador hoje à noite, algo que possa capturar as nossas mentes, os nossos corações de forma cativante, empolgante, e que possamos sair daqui com o nosso amor renovado, nossa alegria recarregada no Senhor Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você já teve alguma experiência do tipo: você recebe uma notícia e alguém vira para você e diz: "Olha, você perdeu. Você devia ter ido com a gente. Você deveria ter participado. Você deveria ter dito sim ao convite." Você ouve as descrições de como foi bom, e aí você fica com a sensação de que não deveria ter perdido tal acontecimento. Na cabeça da gente fica a pergunta: como é que eu fui perder? É horrível essa sensação. Diante do texto que a gente acabou de ler, a gente fica com a impressão de que Tomé passou por esse dissabor. Se nós tivéssemos, ou se existisse, a ata registrando como foi o primeiro encontro de Jesus com os discípulos após a ressurreição, e se essa ata tivesse um livro de assinaturas, contendo assinaturas dos que estiveram presentes, nós notaríamos a falta da assinatura de Tomé, porque Tomé não participou do primeiro encontro após a ressurreição de Jesus, quando Jesus aparece aos seus discípulos. Tomé estava ausente. E a pergunta é: como é que ele foi perder aquela ocasião tão singular? Eu não sei se você já teve um cachorro, e eu não sei se você já parou pela experiência de ver que seu cachorro, quando adoece e está pronto ou prestes a morrer, uma das coisas que ele é tentado a fazer, e muitas vezes ele faz,
o animal ferido, ele se esconde. Ele se esconde para lamber suas feridas e para morrer longe dos olhos dos donos. O bicho ferido é tentado a se esconder. Todos nós reagimos diferentemente quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Principalmente quando o que está em questão é o envolvimento ou o investimento de uma vida inteira. Você investe uma vida em alguma coisa e isso não acontece ou não sai da forma como você planejou, você perde o controle e aí você reage. Tomé reagiu como um bicho ferido. Tomé se escondeu. Judas Iscariotes, quando ele percebeu que Jesus não veio para estabelecer o reino que ele queria, o reino da força, o reino da supremacia política, o reino da vitória sobre os opressores aqui e agora, quando Judas Iscariotes percebeu, a frustração dele fez com que ele trocasse Jesus por 30 moedas de prata. A reação de Judas ao dissabor foi a traição. Muitos são como Judas, ao serem contrariados, traem, ferem. Pedro negou Jesus, e Pedro voltou a pescar. A gente lê no Evangelho de João, logo adiante, depois desse texto que a gente leu, e a gente descobre que mesmo depois da aparição de Jesus parece que dá um tempo depois de ter aparecido essa primeira vez, e aí Pedro volta a pescar. Pedro volta atrás na decisão inicial de seguir a Jesus incondicionalmente. É impressionante, Pedro, quando foi contrariado, negou Jesus e abandonou o compromisso inicial. As mulheres do sepulcro, essas mulheres choraram. Elas choraram a falta do Senhor. Elas vão ao túmulo e lá elas choram. Os discípulos de Emaús, eles ficaram decepcionados e resolveram voltar para a terra natal, para Emaús. Mas como já dissemos, Tomé é impressionante, porque Tomé se isola. Tomé se tranca no seu quarto. E Tomé abandona a comunhão daqueles que de alguma forma, apesar de todos feridos, estavam juntos, se abraçando, com um pouquinho de fé que ainda restava no coração deles. Tomé era como um animal ferido, abraçou sua própria solidão e foi lamber suas próprias feridas. Quando a gente olha para a vida de Tomé, geralmente a gente atribui a Tomé a dúvida. Mas nós erramos quando nós descrevemos Tomé como um homem duvidoso. Mais apropriado é chamarmos Tomé de descrente, de incrédulo. Tanto é assim que Jesus disse a ele: Tomé, creia, pare de ser incrédulo. Nós deveríamos atribuir a Tomé a descrença, pois Tomé convictamente ele atesta a incredulidade dele na ressurreição de Jesus. O apelido de Tomé, João nos informa, é Dídimo. Sabe o que significa essa palavra no grego, Dídimo? Significa gêmeo. É provável que ele tivesse algum irmão gêmeo, mas o apelido sugere essa guerra civil, esse sentimento gemelar que existia na alma dele. Que sentimento era esse? Ao mesmo tempo em que ele era devoto a Jesus Cristo, ele estava descrente na ressurreição. E não tem coisa pior do que você saber que você não consegue abandonar alguém. Espero que você nunca passe por esse sentimento de não conseguir abandonar a pessoa, mas ao mesmo tempo não crer nela. Já passou por isso? Parece ser o caso de Tomé, um homem que não conseguia abandonar Jesus. Alguma coisa o fazia se agarrar a Jesus, mas era um homem que não cria na ressurreição. Ele convivia com esses sentimentos na alma. Tomé é um apóstolo para a nossa geração.
Tomé não é o apóstolo do ponto final. Tomé não é o apóstolo do ponto de exclamação. Tomé é o apóstolo do ponto de interrogação, da descrença. É o homem que quando você diz algo a ele, ele diz: será? Há muito que nós deixamos, irmãos, de ser a geração da fé. Há muito que nós deixamos de ser a geração da exclamação, do louvor. Nós nos tornamos céticos, incrédulos, frios. Nós acreditamos em Jesus, mas na prática nós somos descrentes. Jesus, no entanto, quando ele aparece de forma a impactar as nossas vidas. Jesus nos transforma profundamente, da mesma forma como ele impacta Tomé, transforma Tomé, ele faz conosco. E hoje à noite eu quero que você pense comigo sobre os impactos da ressurreição na vida de Tomé. Quais foram esses impactos? O que eles causaram em Tomé? O que esses impactos têm a nos dizer? De que forma nós somos ou devemos ser impactados hoje? Em essência, a gente pode afirmar que a ressurreição impacta a nossa incredulidade. Aquele sentimento onde a gente diz assim: não, eu creio em Deus, eu só não creio que Deus pode fazer isso. Nós somos, irmãos, na prática, tantas vezes incrédulos. E o impacto da ressurreição sobre a incredulidade de Tomé pode ser visto a partir de 3 perspectivas. Primeiro, a incredulidade resiste à evidência. A incredulidade resiste à evidência. Veja de novo, João 20, verso 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. A gente sabe que Judas Iscariotes também não estava. Judas Iscariotes havia abandonado o grupo, suicidado, e não estava mais com eles. Agora fica essa questão, como já discutimos, o que teria feito Tomé não participar do primeiro culto de Páscoa, no momento em que Jesus aparece a eles? Animal ferido. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, onde ele foi furado com a lança, eu não crerei. Eu acho isso impressionante, irmãos. Tomé revela que nós temos uma inclinação natural para a incredulidade. Havia essa disposição natural em Tomé para a descrença. Tomé era um homem que parecia estar programado para olhar sempre para o lado negro das coisas, de forma pessimista. Tomé aparece na Bíblia 3 vezes, aqui no texto que a gente está estudando, e em outros 2 textos. E as outras 2 vezes em que Tomé aparece nos evangelhos, as outras 2 vezes também revelam essa disposição de Tomé para a descrença. Veja comigo, em primeiro lugar, João capítulo 11. João 11, verso 14, a gente vê que Tomé era um homem cético, incrédulo, quanto às ações de Deus no presente. Olha o texto, João 11, verso 14, diz assim: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Meu Deus, imagina eu chegar aqui e dizer isso para você. Eu sei, seu pai morreu, mas eu estou feliz porque eu não fui lá. Aí Jesus explica: eu não fui lá, eu esperei que ele morresse, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Irmãos, honestamente, o que Jesus estava dizendo aqui? A gente conhece a história, a gente sabe que ele estava indo ressuscitar Lázaro. Mas será que quem estava presente com ele não pegou essa impressão?
Olha, leia de novo: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Creiam no quê? Creiam na ressurreição que eu vou promover lá. Vamos até ele. Agora olha Tomé, verso 16: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ah, meu irmão, cuidado para você não enxergar através dessas palavras de Tomé um coração valente, porque não existe um coração valente aqui. O que existe aqui é um homem cético, é um homem incrédulo, é um resmungão, é um casca dura, que diz: lá vem ele de novo com essas histórias, mas tudo bem, vamos lá, vamos morrer junto com ele. Você percebe esse coração inclinado para a incredulidade? O próprio Deus em Cristo estava dizendo para os discípulos, e Tomé incluído, dizendo: olha, eu arquitetei tudo isso, eu planejei esse momento, eu esperei que Lázaro morresse, para que vocês vejam a minha glória ressuscitando Lázaro. Mas Tomé diz: vamos também para morrermos com ele. Jesus falava de ressurreição e de vida, mas Tomé insistia em enxergar apenas a morte. O que nós temos aqui é um homem cético, é um homem incrédulo, é um homem resmungão. Em segundo lugar, Tomé era cético quanto ao futuro. João capítulo 14 agora, abra aí, João 14 a partir do verso 1, um dos discursos mais lindos das Escrituras. E o texto diz assim: Jesus dizendo aos discípulos, após anunciar que morreria, mas que ressuscitaria, Jesus diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, espera um pouco, nós não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Tomé, eu sou o caminho. Tomé, se você permanecesse nas minhas palavras, na minha verdade, se você cresce na minha ressurreição, porque é isso que Jesus está dizendo: Tomé, eu sou o caminho. E você quer saber qual é o caminho? Aí ele diz: eu sou a verdade, siga as minhas palavras de verdade. Tomé, eu sou a vida, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Tomé, deixe de ser incrédulo, deixe de ser sombrio, deixe de ser cético, deixe de ser negativista. A incredulidade sempre nos faz ver o lado negro das coisas. Então Tomé é cético quanto ao presente, ele é cético quanto ao futuro, e ele é um cético solitário, como nós vimos em João 20, de 19 a 24. Olha o que acontece, verso 19 de João 20: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Verso 24: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Estavam sim amedrontados, como nós vimos hoje cedo, mas eles estavam unidos com a pouca fé que ainda lhes restava. Tomé não, Tomé se afasta. Tomé deveria estar pensando assim: não é possível que ainda aconteça alguma coisa boa.
Irmãos, o isolamento de Tomé manteve Tomé por mais uma semana desesperado e sentindo-se miserável. Porque Jesus aparece de novo uma semana depois, no domingo seguinte. Até aquele domingo seguinte, Tomé sofreu com essa consciência cauterizada, mais duvidosa ainda. C.S. Lewis, um dos meus autores prediletos, ele foi profético quando ele disse assim, abre aspas, para o incrédulo, não existe nada mais massacrante do que ficar perto de crentes alegres e positivos, fecha aspas. Para o incrédulo, não existe nada mais massacrante do que ficar perto de crentes alegres e positivos. Assim Tomé se sentia. Tal exposição é fatal para os descrentes. Geralmente esses que estão travando batalhas de incredulidade na alma, prontamente se afastam da comunhão. Quando eles mais precisam da igreja, quando eles mais precisam dos outros crentes, mais eles se encaramujam, se fecham e vão lamber suas próprias feridas. Agora, quando o incrédulo se aproxima da comunhão, as coisas mudam. E aí eu fico me perguntando, por que teria Tomé se aproximado de novo? Em primeiro lugar, é óbvio, porque ele não conseguia viver sem aquela comunhão. De alguma forma, aquela comunhão fortalecia ele, como muitos de nós. Como muitos de nós que não conseguimos abandonar por completo a igreja e o Cristo. A gente sabe que não tem para onde fugir, a gente não gosta da igreja, a gente não gosta do povo, a gente não gosta de certas brincadeiras e comentários, mas a gente não suporta se ver longe disso aqui. Tomé, de alguma forma, não conseguia viver sem aquela comunhão. Mas também, em segundo lugar, talvez Tomé queria apenas bisbilhotar, porque a curiosidade excita. A curiosidade nos impulsiona de alguma forma. Mas em terceiro lugar, talvez Tomé queria confrontar, queria debater, queria chegar no domingo seguinte e dizer, está vendo, eu não falei? Cadê o Jesus ressurreto? Mas o fato é que seja por qual motivo for, quando o incrédulo se reaproxima da comunhão, é inevitável que esse incrédulo encare a proclamação de fé dos crentes. É o que acontece com Tomé. João 20, 24 diz que Tomé, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas Tomé retruca e diz, não, eu não creio. Assim como Tomé, todos os que duvidam da ressurreição, todos os incrédulos, duvidam e expressam o ceticismo que eles têm na face de milhares de testemunhas que ao longo de mais de 2000 anos atestaram e atestam, Jesus ressuscitou. Pense comigo, Tomé sabia que a princípio também aqueles discípulos não acreditavam que Jesus ressuscitaria. Tomé sabia que também os outros apóstolos, os outros 10 apóstolos, também eles tinham dúvidas sobre a ressurreição de Jesus. Tanto sabia disso que ele não aguentou mais ficar naquela comunhão desmotivante, ele sai. Mas quando ele volta, algo tinha acontecido, o Senhor ressurreto havia aparecido aos outros 10, em vez de ele então crer, então aconteceu. Ele diz, não, se eu não vir, se eu não tocar, se eu não pegar, eu não creio. A incredulidade, ela resiste à evidência. É por isso que ainda hoje, quantos não são aqueles que apesar de verem vidas serem transformadas por Jesus, em vez de se entregarem a Jesus, sabe o que eles dizem? Ah, mas também fulano precisava, eu não preciso. Fez bem para ele, fez bem para ela, para mim. Fulano é fraco, precisava disso.
A incredulidade resiste à evidência. A incredulidade esnoba mais de 2000 anos de história, de convicção, de realizações, tudo por causa do Cristo que ressuscitou, e o incrédulo permanece residente na sua obstinação. Isso nos leva ao segundo ponto. Primeiro, a incredulidade resiste à evidência. Segundo, a incredulidade reside na obstinação. É impressionante a reação de Tomé diante da declaração de fé dos apóstolos. Os apóstolos dizem: Tomé, nós vimos o Senhor. Lembra que duvidávamos, mas nós o vimos. Em vez de se render, como já disse, Tomé diz: mas se eu não o vir, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e se eu não puser a minha mão no seu lado, não vou crer. Você consegue ver a progressão dos verbos? Ele quer ver, depois ele quer tocar, depois ele quer pegar. Você percebeu? Tomé demanda a própria evidência. Ele diz a Deus como é que ele queria ser convencido. Ele diz: não adianta vocês me dizerem, não adianta vocês testemunharem para mim, se eu não ver com os meus olhos, se eu não tocar com a minha mão, se eu não agarrar com os meus braços, eu não vou acreditar. O que era suficiente para todos os outros, porque nenhum dos outros apóstolos tocou ou pegou em Jesus. O que foi suficiente para os outros não era suficiente para Tomé. Por quê? Porque o incrédulo, ele reside na obstinação, ele mora nessa obstinação, ele é arrogante, porque a incredulidade é arrogante. A incredulidade, ela apresenta demandas para crer, ela diz como deve ser. Quer uma prova disso? O naturalista. O que é um naturalista? Aquele que só crê nas evidências científicas. O naturalista, ele vai dizer assim: não, se não passar pelo crivo da minha razão, eu não creio. O outro extremo é o pietista. Ele diz assim: se eu não experimentar na minha alma, se eu não tiver uma experiência religiosa chocante, marcante, eu não creio. Mas qual é o problema com essas duas visões de mundo? Em primeiro lugar, o racionalista, ele abriu caminho para irracionalidade. Gente, olha o mundo ao nosso redor. Quanto mais racionalismo no mundo em que vivemos, mais irracionalidade nos atos humanos, nas ações humanas. Mais o ser humano busca resposta na irracionalidade. Mas o ser humano se extravasa na irracionalidade. E qual é o problema com o pietismo? O pietismo deu espaço ao misticismo, ao animismo, ao paganismo. O que a gente aprende é que é muito arriscado demandar a nossa própria evidência para a gente poder crer. Nós temos é que nos submeter à revelação que Deus faz de si mesmo. Nós não temos que colocar condições, como Tomé colocou. Então, o incrédulo, ele reside, ele habita na sua obstinação, porque ele quer sua própria evidência. Mas Tomé declara a sua absoluta resignação. Olha, ele diz assim: se eu não vir, se eu não tocar, se eu não pegar, eu não crerei. Ele é irracional. Ele já tinha evidências. Os discípulos já estavam convencidos. Não é possível que os 10 ao mesmo tempo estavam tendo alucinações. Não é possível que os 10 estivessem se juntado, ou tivessem se juntado para mentir para Tomé. Isso era impensável, isso era inviável. Ninguém pensaria nisso numa circunstância como aquela. Então por que Tomé não creu? Tomé não creu porque ele não queria crer. Sabe por que a maioria das pessoas não creem ainda hoje? Não é por causa das circunstâncias. Não é por causa do seu desapontamento com a fé, com a igreja,
com os cristãos. Não, não é por isso não. As pessoas não creem, não é por falta de evidências. Por isso que eu não gosto de debates. Vão me chamar para debates, eu vou fugir deles. Debate nunca convenceu ninguém, porque não são argumentos que persuadem. Quer uma prova bíblica? Paulo está pregando a Félix, se não me engano, no livro de Atos, e Paulo está sendo tão convincente, Paulo está sendo tão absoluto nas suas declarações, tão preto no branco, que Félix diz, fala assim: Paulo, vamos fazer o seguinte, para de falar, porque você está quase me persuadindo, e eu não quero ser persuadido. O ser humano, o que falta ao ser humano, não são circunstâncias melhores, não são argumentos mais bem elaborados. O que falta ao ser humano é vontade de crer. O Salmo 14, versículo 1 diz: o tolo diz no seu coração, não há Deus. O tolo não diz na sua mente, o tolo não fala que falta argumentos, não, o tolo diz com o coração, diz com as emoções, diz com a decisão dele: eu não quero crer. Ah, irmãos, e muita gente se apega à presciência de Deus para dizer assim: Deus na sua presciência sabia quem ia ser salvo. Não, sabe o que a presciência de Deus revela? Que se nós fôssemos entregues a nós mesmos, nenhum de nós creria. Não há um justo sequer, não há um que busque a Deus, porque não quer Deus. Tomé resiste à evidência, Tomé reside na obstinação, mas por último, a incredulidade de Tomé foi rompida com um encontro. Então, veja que, apesar da resistência que ele tinha às evidências, apesar de estar ali residindo nessa teimosia, nessa obstinação, quando Tomé teve um encontro com Jesus, esse encontro transformou o coração dele. Observe comigo como é que a incredulidade de Tomé foi rompida. João 20, 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. Ali onde? Na igreja, na reunião, no culto, no cenáculo. E eu acho bonito o texto, porque o texto diz assim: e Tomé dessa vez com eles. E o texto vai nos dizer adiante que Jesus entrou e pôs-se no meio deles, apesar de estarem trancadas as portas. Sabe quando que a incredulidade de Tomé começa a ser abrandada? Quando Tomé se junta aos crentes. No domingo, primeiro domingo após a ressurreição, os discípulos se reuniam e Tomé não estava. Mas no domingo seguinte, Tomé foi, e dessa vez, ele começa a ver sua incredulidade sendo quebrada, moída. Por quê? Porque não existe coisa mais poderosa do que a comunhão dos crentes, meus irmãos. Nós vivemos um período da história onde as pessoas têm condenado a reunião da igreja dos crentes, têm preferido a fé virtual. Para que eu vou na igreja? Eu assisto na internet, eu baixo um sermão e pronto. Ótimo, eu também baixo sermão e gosto de ouvir. Faço isso o tempo todo na esteira, correndo e ouvindo. Mas isso não substitui a comunhão, o ajuntamento solene, o momento em que Deus se faz de forma especial e poderosa presente entre nós. Tomé começa a perceber isso, e nesse encontro, quando todas as portas estavam de novo trancadas, é como se os discípulos quisessem repetir a primeira vez, para mostrar para Tomé: Tomé, foi assim, estávamos aqui, o horário era esse, as portas trancadas como estão, e de repente Jesus entra de novo e põe-se no meio deles, e diz o que disse desde o primeiro encontro: paz seja com vocês.
Paulo reconhecia o poder da comunhão dos crentes, irmãos. Como nós precisamos descobrir de novo o valor da igreja congregada dominicalmente. Como nós não podemos banalizar isso. Como nós não podemos ignorar isso. 1 Coríntios 14, verso 22. Veja comigo como Paulo reconhecia que a incredulidade ela vai se abrandando quando a igreja se junta para adorar. 1 Coríntios 14, 22. E Paulo aqui dá uma lição tremenda sobre dom de línguas, por exemplo. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. Porque Paulo estava dizendo, usando uma profecia de Isaías, Paulo estava dizendo que porque o povo judeu recusaria o Messias, povos de outras línguas ouviriam do Evangelho em suas próprias línguas. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, a pregação, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não vão dizer que vocês estão loucos? Olha a lucidez de Paulo. Paulo é quem diz que falava mais língua do que qualquer um deles. Ele diz, olha, mas se nós todos começarmos a ficar no ratatá, aqui dentro, vai entrar um incrédulo e vai achar que a gente está louco, e esse incrédulo vai ter razão. Agora, se entrar algum descrente, ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, como a gente acabou de fazer cantando, quando a gente acabou de fazer ouvindo o coral, como a gente está fazendo agora na pregação, entre um descrente ou não instruído e todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Quantas não foram as vezes que eu, nesses mais de 15 anos, termino de pregar, vou ali para a porta e escuto pessoas dizerem, parece que o Senhor conhecia meu coração. E eu sempre penso ou digo a mesma coisa, não sou eu. Porque quando os oráculos de Deus são abertos, quando a palavra de Deus é exposta, ela revela quem nós somos. E isso é poderoso no ajuntamento solene, na reunião da igreja. Por isso, irmãos, não sejam como Tomé, animem uns aos outros e digam, vamos, precisamos estar lá, temos que estar juntos, porque na presença de crentes apaixonados, comprometidos com a edificação, a incredulidade tende a se abrandar. Foi o que aconteceu com Tomé. Então alguém pode me perguntar, como é que eu posso colocar fim à minha dúvida, à minha descrença? Como que eu faço? A resposta é simples. Queira estar na presença de crentes apaixonados por Jesus. Queira estar na comunhão da igreja. Queira estar num grupo pequeno de discipulado, queira estar nas reuniões de oração, queira estar com a igreja. Deus se manifesta no meio da igreja. Segunda igreja, vamos crer nessa verdade. Vamos vir para cá todo domingo, toda quarta-feira, com esse sentimento solene, com esse desejo, com essa ardente expectativa. Jesus vai se colocar no nosso meio de novo. A gente precisa disso. Do contrário, nossos cultos não vão passar de reza, de religião, de ladainha. A gente precisa dessa santa expectativa. A incredulidade de Tomé se dissipou quando Tomé teve um encontro com Jesus. Tomé testemunhou que nada pode deter a presença de Jesus, nem as portas trancadas, nem o coração incrédulo dele. Pense comigo, Tomé estava naquela reunião, talvez com um misto
Será que ele vem? Mas Tomé poderia também estar pensando: e se ele vier, eu vou morder na língua, e todos os outros 10 vão dizer: está vendo? Pensa como estava o coração desse homem. Um coração cheio de dúvidas, cheio de temores, um coração longe de estar preparado para receber Jesus. Mas Tomé percebeu que Jesus chega mesmo no coração incrédulo, mesmo que as portas estejam trancadas. Jesus não arromba os nossos corações, mas Jesus, ele com graça irresistível, deposita em nós fé e nos faz crer. Por isso que João vai dizer que as ovelhas do Senhor ouvem a voz dele e o seguem, porque a doce voz do bom pastor encanta o coração das ovelhas do bom pastor e elas o seguem. As ovelhas do bom pastor não conseguem trancá-lo do lado de fora, porque ele penetra os corações, ele penetra as casas, o trabalho, os relacionamentos. Cristo entra em todos os lugares, porque a vontade de Deus nos faz nascer de novo e coloca em nós fé. João capítulo 1, versículos 12 e 13 diz: olha, os que nasceram não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. A vontade de Deus de ter um encontro conosco faz o nosso coração romper a incredulidade. Essa é a nossa esperança, irmãos. Ou a graça de Deus se derrama nos nossos corações e nos corações daqueles que a gente ama e tem visto andar longe de Deus, ou essa graça derrama no coração da gente e nos convence, ou a gente vai continuar incrédulo dentro da igreja. A gente vai ser igualzinho Tomé. E Tomé seria um homem extremamente admirado hoje em dia, diga-se de passagem. A gente poderia dizer de Tomé que ele não era um homem dado ao emocionalismo dos demais. Ele era um homem racional. Mas Jesus olha para ele e diz: não, eu não vejo racionalidade aí não, eu vejo incredulidade. A presença de Jesus é íntima. Olha o que Jesus faz com Tomé no verso 27. Jesus disse a Tomé: Tomé, coloque o seu dedo aqui, onde você queria pôr? Tomé, veja minha mão, você queria ver? Veja. Tomé, estenda a mão e coloque aqui, pega aqui onde a lança me furou. Aí ele diz: pare de duvidar e creia. Por que Jesus faz isso? Eu penso que quando Jesus atende a demanda de Tomé, porque se você observar bem, ele está atendendo a demanda, mas o que Jesus estava realmente dizendo a Tomé era o seguinte, abre aspas: Tomé, eu não estou agindo assim para fazer a sua vontade. Eu estou agindo assim para revelar a você que eu nunca me afastei de você. Eu ouvi quando você disse aos seus irmãos de fé que você só creria se me visse, se me tocasse, eu ouvi. E eu estou permitindo que você faça o que você queria, não para fazer sua vontade, para dizer a você que eu sempre te amei, nunca te abandonei, sempre estive do seu lado, sempre te ouvi. Então pare de duvidar, creia. Oh irmãos, o resultado não poderia ser outro. Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus replica: porque me viu, você creu? Será que você está crendo porque eu atendi a sua demanda? Tomé, lembre-se, bem-aventurados são os que não viram e creram. Bem-aventurados, Tomé, são os que creram na minha palavra. Oh irmãos, felizes são os que aprendem a desenvolver intimidade com Deus pela fé na palavra de Deus. Então, quais são os impactos da ressurreição? Esse texto nos permite fazer 3 exortações. Primeira, pare de resistir às evidências, creia. Olhe para as Escrituras.
Atente-se às pessoas ao seu redor, as pessoas de quem você tem conhecimento, de que foram transformadas. Leia a história da igreja e veja como Deus faz a coisa acontecer do jeito dele. Então pare de resistir às evidências, creia. Segundo lugar, creia em Jesus e junte-se à comunhão das pessoas de fé. Busque o batismo, professe sua fé, faça parte da igreja, da comunhão, cumpra as ordenanças do Senhor Jesus Cristo. Isso não é ritual religioso, é fundamental para a nossa fé. Então, pare de resistir e creia e junte-se à comunhão da igreja pela fé. E por último, desfrute dos encontros com Jesus, dos encontros públicos nos cultos da igreja, dos encontros particulares quando você e Deus, no cantinho da sua casa, abre sua Bíblia e ora e lê e aprende. Porque feliz é quem aprende a viver pela fé nas promessas da palavra de Deus. E isso nos leva à ceia que nós vamos celebrar hoje à noite. É curioso como a ceia, irmãos, ela está conectada com essas três exortações. Em primeiro lugar, a ceia dá evidências da ressurreição de Jesus. Lá em Mateus 26, 29, Jesus diz assim: eu lhes digo que de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Sempre que a gente participa da ceia, a gente tem os olhos também voltados para o grande dia, quando nós veremos Deus face a face em Cristo, e cearemos com Ele. Mas a ceia também dá exemplo do valor da comunhão. Se você ler 1 Coríntios 11, de 17 a 22, você vai ver Paulo triste, chateado com a igreja de Corinto, porque quando eles se reuniam como igreja, não era a ceia que eles celebravam, eles se embriagavam e comiam além da conta. E aí Paulo diz, isso não é comunhão. Quando você se reúne como igreja, deve haver a preocupação de cuidar uns dos outros. Jesus está dizendo na ceia, com a ceia, que é importante a comunhão. Não tem nada mais gostoso do que comer em comunhão. Sabe por que é duro para o gordinho? Porque não tem coisa melhor do que comer na companhia de bons amigos. Por mais que você reduza o estômago, sua cabeça ainda pede a comida, ainda pede a comunhão, ainda pede aquele momento gostoso. Jesus está dizendo, quando nós participamos da ceia, nós estamos dando exemplo de que é importante todos comerem ao mesmo tempo, todos beberem ao mesmo tempo, todos estarem nessa comunhão. Isso tem valor. E por último, a ceia simboliza a intimidade que a gente tem com o Senhor, porque você só chama para sentar à sua mesa, na intimidade da sua casa, aqueles com quem você nutre de alguma forma intimidade. É ou não é verdade? Ou você tem o hábito de chamar à sua mesa desconhecidos o tempo todo? Deveríamos ser hospitaleiros, mas na intimidade da nossa casa, na intimidade da nossa mesa, a gente recebe quem a gente nutre certa intimidade. E Jesus se senta à mesa e nos chama à mesa dizendo, eu quero intimidade com vocês. E aí ele diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, eu peço que os diáconos já se aproximem, por favor, e já vão preparando os elementos, enquanto eu leio o texto. O texto diz assim, 1 Coríntios 11, 23 a 26, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão, e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha.
Amém.